Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, o tema da live é falar um pouco sobre ferramentas de, na prática, a gente poder utilizar e ter uma rotina mais dinamizada, mais otimizada, uma rotina que agregue tudo aquilo que eu preciso ter no meu dia. Então hoje eu vou convidar a Lígia, ela é especialista em planejamento, é uma pessoa que tem um canal e que entende bem do assunto. Então ninguém melhor do que ela para vir aqui trazer valor e a gente compartilhar um pouco desse conhecimento. Deixa eu convidá-la. Ela é idealizadora do canal Bora Simplificar no YouTube, cheio de conteúdos legais, vocês vão amar. Olha ela, seja bem-vinda. Você está me ouvindo? Tudo bem? Boa noite, gente. Maravilhoso. Boa noite. Tá tudo pegando certinho? Áudio, imagem. Eu estou lhe vendo e ouvindo bem. Bibi, diga aí. Ena, Bibi, essa Lília, acho que é alguém novo aí no canal. Ah, que bom! Pode divulgar a live agora aí para outras pessoas, para vir partilhar e ter a oportunidade desse conhecimento, né, Liginha? Você é uma pessoa que é entendida do assunto, melhor do que você para falar de planejamento, não conheço. Então, para a gente falar de produtividade, rotina, como otimizar. Então, assim, nós mulheres que abarcamos tantas funções, né? Casa, marido, filho, tanta coisa para dar conta e ainda se cuidar, né? Porque eu vejo muito a questão da produtividade, da rotina, como também autocuidado. É importante a gente não se perder de vista. Porque, inclusive ontem, fato real, atendi ontem uma cliente que ela disse assim, eu buguei na sexta porque eu só vivo para o trabalho, para casa, para a família, eu não tenho tempo para mim. Então, desliguei o celular no final de semana, buguei, fiquei péssima, porque estou esgotada e não consigo melhorar meu dia a dia. Aí, né, a gente traz essa reflexão aqui, porque é vida real, a gente cansa, a gente quer abarcar o mundo, mas a gente tem que buscar estratégias, buscar, às vezes, ferramentas, buscar ajuda para poder nos ajudar e a gente ser assim mais leve, ter uma vida mais feliz, porque não adianta entrar dia, entrar mês, sair mês, entrar... E a gente viver assim nesse piloto automático, né? Então, Liginha, se apresente, seja muito bem-vinda. Prazer enorme ter você aqui. Maravilhoso, querida. E a gente tá fazendo essa troca, né? Já lhe convidei também lá pro canal, quem ainda não conferiu, uma live maravilhosa, um bate-papo maravilhoso que a gente teve. E eu me chamo Lígia Teixeira, né? Sou especialista em planejamento. Amo esse tema, amo falar sobre organização desde sempre, né? Eu não consigo nem lembrar quando foi que eu não falei, né, sobre organização. É verdade. E lá no canal, né? A gente tem um canal lá no YouTube, aqui no Instagram, também a gente tem conteúdo no blog, né? No Facebook. Mas a nossa base mesmo começou lá no YouTube, né? É um canal em que a gente tem vários vídeos sobre organização, sobre produtividade, e principalmente focado em qualidade de vida, porque eu era daquelas pessoas que, para mim, a organização era algo tão assim, sabe, tão natural, mas eu vivia extremamente estressada. Por quê? Porque era justamente isso, essa coisa de máquina, né? A gente achar que a gente é uma máquina, né? Que a gente Verdade. produzir, não cuida da alimentação, não cuida da saúde, daqui a pouco a gente está aí com as relações pessoais todas destruídas, né? Mas, enfim, a proposta do canal é essa mesmo. Então, Liginha, eu queria que você falasse um pouco, explicasse sobre as ferramentas, como é que a gente poderia utilizar essas ferramentas no nosso dia a dia, para poder a gente ter uma rotina assim mais dinamizada, otimizada com tudo que a gente precisa. Então, assim, do que você conhece de ferramentas, o que é que você acha que adequa melhor para a gente se organizar no pessoal, no profissional? Ok, eu acho que travou um pouquinho agora, assim, na sua pergunta, mas você estava falando justamente como é que a gente podia usar, quais porque seriam essas ferramentas, não é isso? Né? Essa Isso, pergunta? para
a ferramenta no lado profissional, no lado pessoal, mas que isso fosse uma forma de a gente se organizar, não esquecer das tarefas e os afazeres, porque o importante de se sentir produtiva é sentir que está se cuidando, cuidando dos seus, cuidando do seu trabalho. Então, isso vai trazer Isso. resultado. Às vezes, médio, longo prazo, mas a gente também não se perder de vista. Isso, com certeza. E aí eu queria falar um pouquinho, justamente para fazer essa introdução, né? Porque ferramenta é um tema assim que eu acho que todo mundo que gosta de produtividade, está começando a se organizar, já corre logo, né? Para pegar a ferramenta, compra agenda, né? Pega um caderno, enfim, já vai vendo qual é o melhor aplicativo que tem para se organizar. E assim, existe uma diferença, aí eu vou falar o primeiro ponto, né? Que é importante, é justamente sobre ferramenta e método. Né? O método, ele é um passo a passo, né? Tem vários métodos de produtividade aí. No canal eu falo sobre os que eu mais gosto, né? Que é o GTD, falo sobre o método Tríade, falo sobre o Bullet Journal, que também é um outro tipo de método de organização para quem gosta mesmo do papel. Então, assim, um passo a passo, né? Você ter um passo a passo, você ter uma lógica, isso lhe ajuda muito, porque às vezes a pessoa vai, busca a ferramenta, e aí fica aquela bagunça, sabe? Você não sabe onde É, colocou as coisas, a informação. Então, antes mesmo até da gente poder perceber qual ferramenta funciona melhor para a gente, seria a gente realmente ter um método, né? A gente definir qual é o nosso método. A ferramenta, imagina assim, eu gosto de dar o exemplo, imagina assim que você vai precisar derrubar uma árvore, né? E aí, o que é que você faz? Sem machado você não consegue derrubar a árvore, né? Ou seja, sem a ferramenta você não consegue derrubar. E aí, se você tem um machado que ele não está afiado, você continua sem conseguir derrubar a árvore. Aí você vai lá, amola o machado e você vai tentar derrubar a árvore. Só que você não sabe derrubar a árvore. Você não consegue. Aí você vai fazer o quê? Você aprende, ou seja, você vai buscar um método, né, que lhe ajude a derrubar uma árvore. Beleza, você achou o método, você agora tem a ferramenta, ela está amolada, você vai lá e derruba a árvore. Perfeito, né? Derrubou a árvore. Aí o que é que acontece? Você descobre que você derrubou a árvore, né, na floresta errada. Isso é a gente gastar uma energia danada também, né? Sendo produtiva naquilo que não é importante para a gente. A gente isso. gasta uma energia numa ferramenta maravilhosa, né? Faz um monte de curso de produtividade, né? Faz coaching, né, Catiú? Você faz tudo, né? Altamente empolgada, mas assim, totalmente sem norte, né? E clareza, né? Fundamental nesse processo. Também outra coisa que eu gostaria de falar, né, que muita gente pergunta com relação à ferramenta, a questão de analógica, né, digital, o que é melhor. Gente, eu acredito que a melhor ferramenta é aquela que funciona para você. Né? Se ferramenta está lhe atrapalhando, está lhe dando trabalho, se você está ali batendo cabeça para aprender como é que vai usar, então eu acho que é o momento mesmo, sabe, de você perceber o que funciona para você. Tem pessoas que funcionam muito bem no analógico, tem pessoas que funcionam muito bem no digital, né? E eu também acredito assim, que se você não tem um método, né? Você não tem assim um passo a passo, não está claro para você no analógico, se você levar para o digital, a bagunça vai, ela vai do mesmo jeito, né? Ela não melhora, não, ela vai do mesmo jeitinho, né? Do jeitinho que estava bagunçado, continua bagunçado. Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Acho que antes de qualquer coisa, a gente ter essa clareza. Isso. A clareza é fundamental. Porque se a gente não sabe o que a gente quer, o que é importante, como é que a gente vai até mensurar aquela produtividade que a gente quer trazer para a nossa vida, no nosso dia a dia? Se a gente não priorizar e não tiver clareza onde eu quero chegar, aí tem aquele ditado, em qualquer lugar que eu chegar, cheguei, né? Isso, com Tem certeza, né? Com direção. certeza. Tem uma ferramenta assim que ela é fundamental, né, nesse processo. Eu acho que toda pessoa deveria ter uma agenda, né? Isso aí é o básico do básico. Né? Até a minha filha que está no primeiro ano tem uma agenda, primeiro ano, a primeira série mesmo, né? O primeiro ano lá, aprendendo a alfabetização. Ela tem uma agenda, né? Com os horários dela, com a rotina dela, da escola e tudo. Então, assim, eu acho que isso é o básico, né? Por quê? Porque quando você não tem uma agenda definida, você, na verdade, faz parte da agenda de outra pessoa. Então, tudo que alguém chamar, você. Ah, tá certo, né? Ah, tá certo. E aí você vai engolido, né, pelo dia. E aí fica aquela reflexão, né? Se é uma pessoa ocupada, né? Passa o dia todo ocupada, ou você realmente é produtivo?
ou você tá ali. Eu particularmente, eu tenho um pavor da sensação de chegar assim no final do dia, sabe? Aquele negócio, morri, fiz tanta coisa, mas não fiz nada para mim, né? Não fiz nada de importante para mim, né? Passei o dia todinho gastando energia com aquilo que não era importante. Então, eu tenho realmente pavor disso, né? Eu gosto muito de priorizar aquilo que é importante para mim no dia a dia. Inclusive, a minha agenda, eu busco deixá-la o mais livre possível, né? Porque é justamente isso, é com o que importa, gente. Então, não adianta a gente querer encher a agenda de coisas que não faz sentido na nossa vida, né? Só para dizer que a gente está sendo mega produtiva. Você pegar aquela lista lá de tarefas, dar check em tudo, aí quando você vai ver aquilo ali é só, né? Só para deixar realmente você cansado, né? Tem que ver, tem que ter clareza, né? Acho que o processo, por exemplo, que a Cate você faz de coach é maravilhoso nisso, né? Ele permite que você tenha clareza. Né? Clareza é fundamental para qualquer coisa, qualquer processo. Né? Se você realmente busca evoluir, quer ter uma vida mais produtiva e menos ocupada, eu acho que Verdade. clareza sempre. Clareza e autoconhecimento, né, Liginha? Porque quando a gente se conhece, a gente coloca a energia, a nossa atenção, a nossa intenção naquilo que importa, naquilo que realmente vai me fazer feliz. E não ficar com cheio de coisas que quando a gente vai organizar, muita gente me procura realmente para, Kátia, eu estou atolada de coisa, não sei o que é prioridade. Aí fala essa frase, quando a gente não tem agenda, a gente vira a agenda dos outros. Então, vamos parar, vamos fazer uma planilha. Então, a gente monta com o que realmente importa, com aquilo que realmente vai agregar valor na sua vida e valor aos seus, né? Porque a gente não é só, a gente tem família, ou a gente mora com pai, com mãe. A gente sempre tem alguém que dependa da gente. Então, a gente tem que dividir a nossa atenção, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se cuidar, mas a gente também tem que ter uma vida mais leve. Porque não adianta sair abarrotando de tarefas, de afazeres, e no final do dia está exausta, cansada, esgotada, como minha cliente falou, estou esgotado, não vou ver nada no telefone. Quer dizer, se deixou consumir, não olhou em nenhum momento para si, não tem clareza, então é o momento de você parar, não é o fim do mundo, claro, porque existem várias outras coisas que a gente pode pedir ajuda, seja um coach, às vezes um psicólogo precisa realmente, às vezes até incentivo de pessoas que nos amam, né? Ontem eu fiz a live, aí a Andresa que estava comigo, ela disse, olha, eu estava tão desanimada de fazer atividade física, aí peguei 3 amigas e fez um grupinho de desafio entre a gente. Então, até essa motivação de um com os outros é importante. Por quê? Porque eu disse a ela, o Daniel Goleman, no livro de Inteligência Emocional, ele fala, jamais o sucesso vem com a gente quando a gente está só. O sucesso da gente sempre vem acompanhado de outras pessoas. Então, assim, eu posso buscar e querer coisas sozinhas, mas eu tenho que atrelar isso na minha dinâmica com outras pessoas, porque eu não estou só. Jamais eu estou só. Isso, com certeza, com certeza. É importantíssimo, acho que as pessoas elas podem contribuir ainda mais nesse processo, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de ter produtividade, justamente para ter mais tempo, né? Mais tempo com a minha família, né? Tá mais tempo com meus amigos, tá mais tempo com as pessoas que realmente são importantes para mim, né? Então, para eu poder também fazer minha contribuição para o mundo, né? Já pensou se eu ficasse atolada só em coisas que não levam aonde deveria levar realmente, que é a gente poder fazer o nosso melhor, né, de contribuir realmente com o mundo, né? Por que foi que você não contribuiu com o mundo? Sei lá, estava atolado lá fazendo uns negócios que não acrescentaram em nada na minha vida, né? Nada. Verdade. Verdade. Aí, Liginha, então, assim, qual seria uma ferramenta que você acha que é interessante, que organize, que seja, assim, de fácil acesso também, para até a gente ver que, assim, é possível. Aí, se eu posso melhorar a minha vida pessoal, profissional, eu me organizo, eu sou dinâmica, né? Eu melhoro a minha qualidade de vida e é simples de usar, possível, né? Está na nossa realidade. Tá, ok. Eu vou falar do método que eu gosto muito, tá? E aí eu vou falar do método, porque aí eu consigo falar das ferramentas, né? É justamente o que o Gustavo tá falando aí, ó, o método GTD. Para mim, ele realmente, assim, é um método fantástico de organização, né? Criado pelo David Allen. Tem um livro sobre o método, que é a arte de fazer acontecer. Eu tive acesso a esse livro justamente quando eu estava esgotada, eu estava
vindo de um período de pós-gestação, né? Estava voltando ao trabalho, estava assumindo setor novo. Enfim, eu estava realmente muito esgotada. Dinha. Tá me ouvindo? Oi. Oi, tô lhe ouvindo bem. Tô lhe ouvindo Tá. bem. Travou um pouquinho. Tá Então, joia. explique. E aí é isso. Então, explique. Tá, desculpa. Eu descobri, né, nesse momento que eu estava realmente de estresse, estava no meu limite, né, e li o livro, né, na verdade um amigo me emprestou, li o livro, eu gostei muito do livro, eu fui estudar o livro, né, fui compreender um pouco do método. Mas o método realmente ele é muito simples, né, ele passa por 5 passos, e aí, claro, gente, se você quiser viajar, você viaja, tá? Você vai viajar, vai começar realmente a focar muito, talvez, no método, qual é a ferramenta perfeita, e talvez fuja um pouco da proposta, porque realmente é muito tentador. Quando a gente está começando a organizar, a gente meio que se perder, tá? No processo da organização. Mas aí ele é muito simples mesmo, tá? Ele tem 5 passos, né? Se eu falar rapidinho aqui para vocês o que são esses 5 passos. Então, o primeiro passo realmente é capturar. Isso para mim fez uma diferença também enorme, porque muitas coisas ficavam aqui na minha cabeça, né? Aquela coisa de você até anota num canto, mas eu acredito que 90% ficava na minha cabeça das coisas, sabe? Porque não tinha muita clareza. Então, uma coisa que já funciona muito bem, tá? É você ter uma bandeja. Essa daqui é a minha bandeja de entrada que fica lá na sala. Tudo que vai chegando eu coloco aqui nela, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem conta. Isso aqui é fundamental do método, tá? Para você começar mesmo. Parece simples, parece bobo, mas é verdade. Se você compreende isso, que tudo que você for recebendo ao longo do seu dia, você vai colocando dentro dessa bandeja, né? Se você teve alguma ideia, anota no papel, num post-it, coloca aqui dentro da bandeja. Então, vai concentrando tudo aqui. Por quê? Porque quanto mais coisa você tem na sua cabeça, né, mais você fica com isso ruminando dentro. Então, é muito importante esvaziar. Então, tenha uma bandeja de entrada. Se você tem, eu estou falando assim, ela física. Note. Tá me Liginha, ouvindo? tá me ouvindo? Ok, ok. Oi, Cortou oi, um pouquinho. voltou. Se você achar melhor tirar o Wi-Fi e deixar só no 4G, voltou. Tá, Se você tiver no Wi-Fi no 4G, tira o Wi-Fi, porque essa hora ok. no Instagram é meio difícil. Ok, tá certo. Eu Mas acho, vamos lá. eu Então, acho que assim, trava mais. da mesma forma que eu tenho uma caixa de entrada física, eu tenho uma caixa de entrada eletrônica, né? No meu telefone, eu utilizo o Evernote e concentro lá tudo que eu vou recebendo ao longo do dia, tá? Esse é o primeiro passo mesmo do método. É você capturar, você não deixar nada na sua cabeça, tá? Coloca tudo em algum local, porque senão você fica realmente pensando naquilo. O outro depois é um momento que ele chama de esclarecer. Você vai fazer junto com o outro passo, o terceiro passo, que é o do organizar. Então, você realmente vai pegar o que estava aqui na caixa de entrada, tá? E aí você vai pegar, isso aqui é o quê? Né? Ah, isso aqui foi um cartucho que eu recebi essa semana, que chegou pelos correios e tudo. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Ah, a única coisa que eu vou fazer é guardar. Pronto, então, aí eu fiz o passo que é esclarecer, ou seja, perguntei o que é isso, e o organizar, que é guardar ele lá na minha caixa de suprimentos. E assim eu vou fazendo com cada um desses. Então, tem coisas, né, quando a gente está fazendo esse esclarecimento. Oi, amada. Tá, Oi, tá Cássio. travando um pouquinho. Oi. Você falou do cartucho. Oi. Aí você falou do Isso. cartucho que guarda lá no suprimento, porque o esclarecer é só para que é isso? Isso, exatamente. Aí você vai colocando cada coisa no seu lugar. Então, o que você pode esclarecer pode ser um compromisso. Então, quando você esclarece que aquilo ali é um compromisso, você vai colocar na agenda. Então, organizou lá na agenda. Se você percebe que é uma ação que você precisa fazer, por exemplo, na farmácia, então você vai colocar lá na sua lista da farmácia, na sua lista do supermercado.
na sua lista de quando você for fazer as coisas online, no computador. Né? Tem coisa, por exemplo, que eu só consigo fazer quando eu estiver no meu trabalho, né? Lá no Detran. Quando eu for para o Detran é que eu consigo fazer. Então, eu tenho uma lista também só com as coisas para eu fazer quando eu chegar no Detran. Né? Então, assim você vai organizando. Você esclareceu, e aí você organiza cada um numa lista, né? Num local específico. Claro, tem coisas que não demandam ação, por exemplo, como esse aqui, né? Esse aqui não demanda uma ação, eu não vou fazer nada com isso, eu só vou guardar lá no canto dele, né? E pronto. Então, você também precisa ter algum canto para organizar essas coisas que não demandam ação, tá certo? Depois disso, né, vem o quarto passo do método, que é fazer. E aí eu gosto desse passo porque aqui você faz, né? É muito comum a gente estar fazendo as coisas e pensando e preocupado e fazendo outra coisa, né? Pensando na outra coisa que a gente não sabe nem porque é que, né? Quando a gente senta para estudar, a gente começa a pensar no que tem que preparar para o jantar, aquela coisa toda, né? E fazer é fazer. No método GTD é isso, fazer é fazer. Se você está pensando em alguma coisa, anota e bota na caixa de entrada. Anota e bota na caixa de entrada. Bem simples, assim, bem básico. Então, fazer é pegar aquela lista do que você já tinha definido que você ia fazer e faz. Então, quando eu chego no Detran, eu não vou pensar, o que eu vou fazer hoje? Não penso nisso, né? Eu abro minha agenda, vejo os compromissos. Ok, não tenho nenhum compromisso agora. Cadê a minha lista das coisas que eu tenho que fazer no Detran? Tá aqui. A minha lista fica, das coisas que eu faço no Detran, elas ficam, por exemplo, lá no Evernote, a ferramenta que eu utilizo. Mas pode ser um caderno, gente, pode ser um caderno. Você pega um caderno, né? Faz uma lista, pega numa página, coloca a lista das coisas que eu tenho que fazer em um determinado local. É que nem quando a gente vai para o supermercado, sabe? Fazer feira. A gente pega e faz a lista, mesma coisa. E aí tem um outro passo que é muito importante, que é o refletir. Porque às vezes a pessoa até faz, né? Isso esclarece, coloca cada coisa no seu lugar. E aí depois, quando vai fazendo, e aí quando é depois de um tempo, você não confia muito bem na sua lista, por quê? Porque ela está meio defasada, sabe? Você não ficou revisando aquilo ali para saber se está atualizado, se as tarefas que estão ali ainda fazem sentido para você. Então, um passo muito importante é esse, é você refletir. E no meu caso, por exemplo, eu acho muito importante fazer a revisão semanal. Semanalmente, né, dia de sábado, geralmente, eu sento, né, vou ver a minha agenda da semana seguinte, então, vou ver quais são os compromissos, o que é que eu preciso me organizar, quais são as tarefas, né? Vou fazer aquela organização mesmo, aquela reflexão geral da semana. Então, isso basicamente são os 5 passos, né, do método. E eles, assim, realmente, assim, são maravilhosos. É Ô, maravilhoso Cristina, então faz mesmo. só uma recapitulação. O primeiro é o capturar, aí a segunda. Isso. É esclarecer e ao mesmo tempo que você está esclarecendo, você já organiza, né? Esclareceu, guarda. Esclareceu, coloca na lista. Esclareceu, né? Bota na agenda. E aí, prévia você faz. Oi, Kátia. Oi. Vendo? Tá mudo. Oi? Oi. Que caiu e agora ficou mudo. Pronto, agora voltou. Aí Voltou? você Pronto. falou, Ótimo. voltou. Ótimo. Depois de fazer Aí é eu o parei. quê? Aí depois do fazer, né? Quando você faz mesmo, pega a sua lista e faz, né? Depois disso você faz a reflexão. E a minha reflexão principal que eu faço é a reflexão semanal, né? Essa daí é fundamental. Ô, Liginha, e no trabalho você usa o Evernote, na vida mais pessoal, junto com os horários de trabalho, é o GTD. E como é que você acha que o GTD ele influencia assim na sua vida, na sua dinâmica? Como é que você se sente usando e otimizando o seu tempo? Ok. No dia a dia, né? No dia a dia mesmo, assim, basicamente eu estou capturando e eu estou fazendo, certo? Na minha rotina diária aqui, ou seja, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo, tá? É o que eu estou fazendo, eu já estava com esse compromisso na minha agenda, então eu estou fazendo aqui nesse momento. Se eu tiver alguma ideia de alguma coisa, eu já pego um papelzinho aqui, ó, e anoto,
Ou seja, eu estou capturando. Basicamente é isso que eu faço no meu dia a dia. Se eu tiver com o meu telefone lá no Evernote, eu já vou capturando, tá? Então, esse é o básico. Quando eu estou fazendo sempre ou em alguma lista que já estava pré-definida lá no Evernote, ou então algum compromisso na minha agenda, que eu uso o Google Agenda, tá? É a ferramenta que eu amo para fazer agenda. Você pode, claro, ter uma agenda física, você pode ter até um outro aplicativo, mas eu gosto muito do Google Agenda, inclusive eu acho que ele tem várias ferramentas, principalmente nessa essa época que a gente está agora mais, né, mais virtual, então é muito boa a ferramenta. Também já utilizei, tá? E recomendo para você fazer essas listas também o Trello, tá? Uma ferramenta maravilhosa para fazer listas. Tem várias outras, inclusive até assim, se você tiver muita dificuldade, né, dependendo do nível da pessoa de familiaridade, até bloco de nota serve, sabe, gente? Esses bloquinhos de nota de telefone, que você faz uma lista ali e aquilo ali lhe guia pelo dia, sabe? Isso também funciona muito bem. Porque, lembra sempre, se você não consegue se organizar, né, no físico mesmo, né, no analógico, ou seja, pegar um papel e fazer uma lista, se você for para um aplicativo, você vai ter uma curva de aprendizagem aí, né? Você vai primeiro precisar aprender a usar o aplicativo, tá? E aí, o tempo que você leva para usar o aplicativo, se você ainda não está consolidado, né, bem consolidado o método, ou seja, como você organiza as coisas, então o que é que acontece? Vai ficar tudo bagunçado, né? Vai ficar tudo bagunçado. E o foco não é esse, né? O foco é a ferramenta lhe ajudar e não lhe atrapalhar. Você tem que realmente tá usando ela ao seu favor. Então, consolida primeiro, né? Consolida, compreender o que é que entra numa agenda, o que é que entra numa lista de tarefas, né? O que é que demanda, o que não demanda uma ação. Quando você tem essa clareza, né? Ou seja, o que é que entra numa agenda para mim, Catiça? Tem que ter dia, tem que ter data, né? Tem que ter hora, né? É um lembrete que naquele dia específico eu tenho que ser lembrada. Então, se é um lembrete no dia específico que eu tenho que ser lembrada, para que é que eu vou botar numa lista de tarefas? Eu tenho que botar na agenda, lá no dia para lembrar, né? Senão fica perdido. E aí, eu sem esse conceito, quando eu vou para o digital, me perco. Né? Me perco, botei ali, botei aqui, porque eu boto um monte de canto, pipoca em tudo que é canto, lembrete, porque eu não consigo. Aí não adianta, né? Não adianta, você vai ficar estressado mesmo. Tanta organização espalhada por aí que não está lhe ajudando, né? No fim das contas. Então, eu É passava verdade. por isso, gente. Não estou dizendo que sou diferente disso, não. Né? Eu passava por isso. Botava em post-it, botava na agenda, botava no coisa, botava nisso, naquilo outro. Né? Isso é um desgaste enorme de energia. Muito grande mesmo. Mas é isso, basicamente no dia a dia é isso, tá? A outra dica também que eu dou, né, é que tenha essa daqui é a minha caixa de entrada para quando eu estou na rua. Uma pasta, né? Uma pasta. Tudo que eu vou achando de papel na rua, inclusive até a bolsa, a nossa bolsa, ela é uma caixa de entrada, né? Tudo que a gente vai vendo aí no meio da rua, a gente vai colocando dentro, né? Então eu ando sempre com uma assim, tá? E coloco quando eu chego da rua. Eu já jogo aqui na minha caixa de entrada da rua, de casa, né? Para poder no momento certo esclarecer. Mas é isso, esse é o básico. Eu estou sempre capturando e eu estou sempre fazendo no dia a dia, né? Esse é o básico para mim do dia a dia. Tem mais dicas que o senhor passar? Tô tão extasiada com tanta informação que eu não estou nem assimilando. Para a gente fazer assim, essa questão de capturar, né? Como é importante. E aonde a gente estiver, a gente pode capturar, né? Como você falou, no trabalho, aí anda com a pasta, em casa já tem a bandejinha, a própria bolsa. Então, assim, para a gente também não se perder, porque às vezes vem conta, você perde prazo, perde data de pagar. E o importante é a gente buscar sempre se organizar, seja com post-it. Não dá para ter uma ferramenta assim. Eu uso o Google Agenda, particularmente. Me dou muito bem. Às vezes eu também faço um bloquinho de notas, que eu ainda sou meio analógica, então eu gosto de anotar. Então, assim, eu não tenho agenda mais, mas eu tenho uns post-its maiores. Aí eu faço, às vezes, a lista do dia. Faço a lista porque eu digo isso aqui, porque tem coisas entre linhas que no Google Agenda não dá para botar tudo. Aí eu já Isso. coloco assim, coisas mais específicas. Para o quê? Sempre buscar fazer aquilo no maior tempo possível, mais rápido,
para poder sobrar tempo para mim, para ficar com as minhas filhas, para estudar, para ler. Então, assim, sempre buscar tá agregando conhecimento para mim, ou às vezes até descansando, às vezes é um dia mais turbulento, e a gente precisa desse tempo, né? E da família também, lógico. Isso, com certeza, com certeza. Aí falando assim mesmo da questão das ferramentas, né? Quando a gente começa a compreender que existe cada uma função, né? Fica mais fácil, sabe? Até mesmo para a gente escolher a ferramenta. E eu também, assim, não, como eu falei lá em cima, né? A ferramenta perfeita é aquela que funciona para você. Né? Então, tem época da minha vida que eu estou mais propensa a usar uma ferramenta, tem outra época que eu estou mais propensa a usar outra, né? Tem ferramenta que, gente, sinto muito, elas são maravilhosas, mas não se adaptam à minha realidade, né? Infelizmente ou felizmente, né? Enfim, eu fico com aquilo que me faz feliz. Então, assim, eu acho que você tem que escolher mesmo aquilo que é bom para você, né? Aquilo que se adapta melhor. Inclusive, lá no canal a gente tem uma playlist, né? Só cada ferramenta que eu utilizo para cada passo do GTD. Né? E se você compreende o conceito, você consegue levar para qualquer ferramenta, né? O mesmo conceito, ele se aplica no Evernote, ele se aplica no Trello, ele se aplica no Todoist, ele se aplica no Notion, ele se aplica em qualquer ferramenta. Né? Cada ferramenta tem as suas particularidades, mas se você compreender o conceito, né? Isso aí fica muito mais fácil e você vai-se embora sem problema nenhum. Aí eu queria justamente partilhar com vocês, assim, quais são as ferramentas que vocês poderiam. Não sei se eu já podia dar as 3 dicas agora. Fica à vontade, fica em casa, não tem ordem. A gente pode, assim, sempre e vá falando, tá ótimo a sua aula, essa live, eu estou aprendendo muito, quero já conhecer o método GTD para otimizar o tempo, ficar com a minha família. Eu fico pensando muito na questão de organização, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada. O meu marido até escreveu aí, só a bolsa de captura, minha bolsa é cheia de papel. Então, aí quando você falou a pasta, eu digo, agora eu vou dar com a pasta. Porque eu tiro os papéis todos da minha bolsa. Porque é importante a gente trazer a clareza. Porque se eu boto no lugar, eu sei que ali tudo é capturar. E dali, para eu esclarecer, para eu fazer, é muito mais ágil, é muito mais de tempo perdido que você vai deixar de ter para poder ser mais assertivo. É isso que eu estou pensando aqui. Eu vou até anotar, porque eu vi lá no seu canal, já parabenizando, eu assisti o vídeo, né, do GTD e fiquei encantada realmente com o método, com a forma que você explica, que você aborda. Então, no seu canal, Bora Simplificar, lá no YouTube, tem muita coisa legal. Então, quem tiver oportunidade de visitar ou tiver também mais dúvidas, lá é um lugar assim, excepcional, que você explica, você dá várias dicas. Outras aulas, né? Porque ali é o mundo. Mas muito legal, muito legal. Mas pode ir, arrocha minhas dicas. Isso, de verdade. Aí, assim, para falar mesmo, assim, se você, porque assim, tem pessoas que vão, né, vão chegar a ler um livro, o livro do GTD, enfim, vão se aprofundar no método, né, e, inclusive, quem quiser realmente, né, se aprofundar, eu acho importante ler o livro, né, o livro, ele é muito passo a passo mesmo, sabe? Ele tem uma parte que ele explica o método todo e tem a outra parte que ele explica mais explicado ainda, sabe? É muito passo a passo. Né? E ainda tem um curso, né, também do método GTD, eu fiz essa certificação, fiz a certificação nível 1, fiz a certificação nível 2, que a primeira é justamente para você trabalhar com a parte de tarefas, né, enfim, você conhecer a parte do básico mesmo, e aí tem o nível 2 que você já vai trabalhar com a parte de projetos, né, objetivos mais de longo prazo. Então, assim, se você quiser se aprofundar, tem muito material, muito conteúdo bom para aprofundar, mas a gente sabe que também tem pessoas que talvez não façam, né, e assim, se eu pudesse realmente compartilhar com vocês o básico para vocês terem e baseado assim mesmo no que o próprio método ele orienta, né? Você tem primeiro uma agenda, né? Como estava falando, isso é o básico, gente. É o básico mesmo, não coloca na tua cabeça, né? Isso já vai contra o primeiro passo, que é você capturar, né? Tira da tua cabeça, né? Tira da tua cabeça teus compromissos. Só um parêntese, Liginha, ontem eu li, eu estou lendo um livro,
Aí lá ele falava da questão da gente desocupar a nossa mente. Então, quando a gente usa uma ferramenta, ou uma agenda, ou um planner, o que for, a nossa mente ela não é estruturada para a gente ficar só armazenando, não. A gente tem que deixar ela livre, ela leve, porque assim a gente vai poder usar a nossa mente e expandir a nossa consciência para aquilo que importa. Então ela tem que ser leve, ela vai ser mais criativa, a gente não vai se sentir exausta nem esgotada, porque quando a gente acumula, chega uma hora que buga mesmo. Então, quando eu estou organizada, seja anotando, seja digitando, tendo um Evernote, tendo agenda escrita ou digital, isso tira da minha mente esse peso que não é dela. Então, a gente fica acumulando lá, chega uma hora que a gente não aguenta, a gente fica estafada, estressada, ansiosa, e não é para isso. Então, quando a gente tem essas ferramentas e a gente pode usar isso a nosso favor para melhorar a minha qualidade de vida, por que eu não vou usar? Né? Por que eu vou ficar ficando estressada de graça? Porque se eu tenho para onde direcionar todas as minhas atividades, todas as minhas tarefas e tudo que eu preciso fazer, eu não tenho que ficar me assoberbando de informação. Porque o mundo hoje está totalmente digital, você recebe uma gama gigante de informação. Se você entra no Instagram, na TV, pessoas. E agora essa questão, a pandemia é forte aí. Ontem fui na América, o pico não chegou, doutora, desde o ano passado. Eu escuto que esse pico vai chegar, pelo amor de Deus, esse pico nem existe. Porque, pelo amor de Deus, o pico não chegou. Aí se vai criando pessoas mais ansiosas. É a informação que a gente tem que filtrar, o que a gente deve armazenar, porque acaba acumulando coisas que não agrega, que estressa, deprime. Quantas pessoas não estão com medo de morrer, principalmente, né? Com esse medo da pandemia, com medo demais das coisas. Peraí, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter medo, né? Então, assim, vamos deixar a mente mais leve, vamos suavizar o nosso dia, o que a gente escuta, o que a gente aprende, o que a gente armazena, porque nem tudo a gente deve armazenar, guardar, e principalmente não deve fazer excessos na nossa mente. Porque aí a gente fica cansada e não vale a pena. Mas já, continue. Só foi um parêntese mesmo. Isso. Isso Tá mesmo. Não, seu parêntese. Tô lhe ouvindo bem. Seu parêntese foi. Oi, tá me ouvindo? Ok. Não, seu parêntese foi muito bem colocado. Inclusive, no começo do livro, ele fala justamente que a sua mente ela não foi feita para armazenar coisas, ela foi feita para ter ideias. Então, é o princípio básico do método, é esse, esvaziar a mente. Essa sua mente é que nem o das artes marciais mesmo, para você esvaziar a mente, ter uma mente como água. Então, se a sua mente está ocupada com coisa que não era para estar, né? Eu quero que a minha mente esteja mesmo livre para criar, né? Para ter ideias, né? Para lembrar momentos bons com pessoas boas, né? Não tá lembrando da conta que eu tenho que pagar, muito menos do compromisso que eu vou ter semana que vem. Eu estou me lixando para o compromisso, a agenda já está lembrando disso para mim, né? Então, assim, você deixa realmente a sua mente livre. Então, tem uma agenda, isso é básico, né? Básico mesmo. E aí eu recomendo mesmo o Google Agenda, né? Se você é da pessoa mais analógica, óbvio, vai ter uma agenda analógica, mas eu recomendo o Google Agenda como ferramenta mesmo, tá? Para você poder ajudar. A segunda é você ter uma lista de tarefas, tá? Você tem um lugar para fazer lista de tarefas. Então, pode ser um caderninho, né? Pode ser, sim, um caderninho que você anota aqui as tarefas. Eu, antigamente, antes do GTD, Catiúcia, eu tinha um caderno, né? Um caderno mesmo grande. E o que é que eu fazia? Eu começava a semana já com uma lista de tudo que eu ia fazer na semana. Essa era a minha lista, né? Eu tinha uma agenda de bolso que eu usava para os compromissos e tinha esse caderno para as listas. Gente, não precisa ser diferente disso, não, entendeu? Isso é o básico. Aí, se você realmente quer evoluir, né? Você quer uma agenda, um local digital para colocar essa sua lista de tarefas, aí você pode procurar um aplicativo. Tem aplicativos maravilhosos para isso, como o Trello, né? O Evernote, o Todoist. Você tem também o Notion agora, que é um aplicativo mais recente dessa turma aí de aplicativos. Tem vários. Tem o Asana, né? Tem muitos, muito mesmo. Já testei vários, vê o que funciona para você. Né? Tem uns que realmente tem uma curva de aprendizado muito mais demorada, você vai perder um tempo aí aprendendo a ferramenta, tá? Tem outros não, que são muito simples, muito intuitivos, muito assim,
mesmo para você Então, o começar. Google Agenda é super simples. O Google Agenda é Isso. O Google simples Agenda e é... é, Ué, eu ele recomendo. realmente, assim, ele é básico, né? Ele é muito bom mesmo. Então, assim, tenha isso, né? Você tem uma agenda e você tem um local para fazer a sua lista de tarefas. Isso aí é fundamental, né? Fundamental mesmo para funcionar. Eu dou preferência realmente ao digital, né? A ter uma ferramenta digital para colocar as minhas listas, porque eu gosto de ter as minhas listas em qualquer canto, né? E também é por isso que eu gosto do Google Agenda. Porque eu tenho acesso à minha agenda em qualquer canto. E também já vai uma dica, tá? Porque às vezes a pessoa diz assim, alguém pergunta, né? Ah, você pode tal dia? Aí a pessoa, posso, né? Nem olhou a agenda, não viu nada, né? Não sabe nem o que é que tem, né? Eu acho ótimo. E assim, pelo menos a minha resposta padrão é sempre, vou verificar na agenda. Gente, isso não é indelicado, muito pelo contrário, né? Significa dizer que você respeita seu tempo e valoriza o tempo da outra pessoa. Já pensou você dizer que tem, né? Pode, tá tudo certo, aí depois, Depois né, descobre que chocou com outro compromisso, né? Então, assim, tem uma agenda, né? Tem um local para você colocar realmente as suas tarefas. E aí, a minha terceira dica, né, de ferramenta, né? Ela vai para você ter algum local para você armazenar aquilo que não demanda ação sua. Então, ou seja, é um livro, né? Deixa eu pegar aqui um só para exemplificar. É um livro que você tenha, né? Que você recebeu. É isso aqui, ó, que eu recebi. Se eu não tiver uma caixa de suprimento, eu vou botar onde isso? Vai ficar onde? Em cima da geladeira? Né? Não rola. Então, tenha um local para você colocar essas coisas que não demandam ação, né? São coisas que você vai recebendo ao longo do seu dia. Você pagou uma conta, fez o que com ela depois que você pagou? Você vai ficar fazendo o quê? Vai botar no espelho do banheiro para decorar? Não, tem uma pasta, né, que você coloque, que você armazene. Isso eu estou falando, né, do físico mesmo, né? Tem uma pasta que você vai guardar as coisas. Aí, seguindo essa mesma lógica, a gente vai para o digital, né? Então, hoje, por exemplo, muitas dessas coisas eu armazeno no digital. Né? Eu já saí me desfazendo dos papéis, né? Quanto menos papel na minha casa, melhor. Então, tenha um local para você guardar essas coisas, né? Que não vão demandar mais ação, mas você precisa ter por um tempo, né? Você precisa armazenar. Então, assim, eu armazeno muito no Evernote, né? O Evernote, para mim, é maravilhoso para armazenar essas coisas, né? Esses documentos, todas essas coisas que eu não vou precisar acessar. Então, ele funciona mesmo como um banco, assim, um local gigantesco meu de referência para documentos, para, sabe aqueles materiais, aquelas tarefas de escola que as nossas filhas pequenininhas faz, que a gente ficava guardando? Pois é, aí eu faço o quê? Eu tiro foto e boto lá no Evernote. Tchau, sabe? Aquele negócio, guardo aquelas que são mais significativas, que aí entra dentro daquilo, né? O que é mais importante para você, né? Eu guardo físico, aquelas mais significativas, que é uma de uma mãozinha, né? A primeira vez que ela escreveu o nome, né? Então começa a ter mais significado também essas coisas que você guarda, né? Então eu guardo lá no Evernote. Você pode também usar esses outros sistemas, né? Esses outros aplicativos de armazenamento de nuvem, como o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, né? Todos eles são muito bons, né? São maravilhosos, hoje tudo sincronizado na nuvem. Eu, particularmente, eu digitalizo todos os meus documentos, né? Tenho todos os documentos digitalizados, das meninas também digitalizados. Então, se eu estiver na rua, precisar de um documento, né? De CPF da minha filha, certidão do que seja, né? Só puxar lá de forma eletrônica na nuvem, eu consigo essa informação. Então, assim, depois que você consegue, né, organizar no físico, aí é que você evolui mesmo para a parte do digital. E é muito, gente, a gente tem muita ferramenta. Por isso que, assim, se você não tiver clareza, você acaba se perdendo nas ferramentas, sabe? Porque você fica louco, né? Você quer tudo. Vai querer Vamos tudo, vai tudo. fazer nada, não adianta. É melhor Exatamente. uma Aquela mais simples. foto. Isso, aquela foto que a gente tirou, aonde? Tá onde? Ah, tá no WhatsApp. Não, tá no Google Drive. Tá onde? No Evernote, no Fotos. Não, você mandou no grupo da família. Ah, meu Deus, é uma loucura, né, pra achar. E quando É a assim, gente. Ó, a Virginia está escrevendo aqui. Uso o Google Drive, estou aprendendo a usar. Mas é o Google Drive para você arquivar, né? Para você, onde Isso, tiver, você ter acesso.
Mas, Virginia, é muito interessante usar pelo menos o Google Agenda. No canal da Liginha, lá no Bora Simplificar, ela discorre melhor sobre o método GTD, que é bem interessante, mas pelo que eu vejo do método, é mais a questão também de atitude. Não só é estar lá digitando, é mais você pôr em prática. Então, você tem onde botar, você fazer, vai direcionar. Então, assim, é sempre trazendo a clareza e otimizar. Porque quanto mais claro eu vejo, quanto mais, vamos dizer, limpo, de poluído mesmo, de papel, de juntar coisas que não sabe onde guarda, roupa misturada com papel, às vezes aquela bagunça. Então, quanto mais claro, mais eu sei que eu vou direcionar, melhor vai ficar para mim organizar, para mim pagar as contas, para minha vida, né? Então, assim, para minha dinâmica da minha casa. Então, assim, acho ótimo, Gina, você usar o Google Drive, é excelente, mas usar também uma ferramenta como o Google Agenda, o Evernote, o Trello. O Trello eu vejo muito no corporativo. Quando eu faço consultoria, o pessoal lá, todo mundo usa o Trello, o Kanban, que são formas sempre de trazer o quê? Eu sei onde a gente está, são projetos grandes, a gente precisa ter um acompanhamento, às vezes outras pessoas têm as funções, a gente tem que estar todo mundo sabendo o que o outro está fazendo, mas eu acho assim, o Google Agenda ele supre muito no individual, é muito tranquilo, é fácil, é bem instintivo, não precisa de grandes aprendizados, você vai colocando, eu boto todas as cores diferentes, porque o que é cor, por exemplo, sessão de cor, é tudo azul. As outras coisas que dá de mim, alguma coisa das meninas, eu vou botando uma cor para cada uma. Que aí eu sei, essa hora é essa hora é aquilo. E ajuda, né, o visual também, para quem é muito visual. Eu gosto dessa parte assim, visual, de ver, já entendo a mensagem que está ali, né? Isso que você Então, falou é muito importante, porque isso que você falou é muito importante, porque a necessidade sua, né, que vai acabar definindo também a ferramenta. O Trello mesmo, ele é muito bom para se trabalhar com a equipe. Gente, é muito bom. Ele é baseado justamente nisso, no método Kanban, então é muito visual, tá ali todo mundo trabalhando junto. É fantástico, né? Então, assim, se você tem essa necessidade, né? Esse daí é uma ferramenta com certeza que vai se adequar muito bem, né, ao seu dia a dia, à sua necessidade. Então tem isso, tem ferramentas que elas são muito boas para você fazer só você mesmo, né? Tem outras que são melhores para trabalhar em equipe. Então, tudo mesmo depende da sua necessidade. Mas você compreendendo pelo menos esses três básicos, né? Que você tem uma agenda, você tem um local para colocar uma lista de tarefa e você organizar aquilo que não demanda ação, né? Aquilo que não demanda, você precisa ter um local para você guardar mesmo e que seja de fácil acesso. Quando você precisar, você consiga achar fácil. Senão, você perde a manhã inteira procurando um documento, né? Que podia estar assim, né? Tão fácil. Fácil e acessível, é verdade, Virginia. E assim, a gente trazer produtividade. No final das contas, quando a gente melhora a nossa vida, a gente melhora tudo aquilo que nos cerca, a gente vai ficar leve e a gente está cuidando da nossa casa, a gente está cuidando das nossas contas, a gente está cuidando das nossas tarefas, dos nossos afazeres, seja no trabalho, seja na vida pessoal, mas a gente está trazendo o quê? Clareza, né? E sempre buscar ter clareza. Tá com dúvida, pede ajuda. Hoje a internet tem muitas informações legais, outras você precisa filtrar, mas eu super indico o canal da Liginho, Bora Simplificar, em relação ao planejamento, organização, dicas de livro, cada livro maravilhoso que ela fala lá. E assim, enriquece, são meios de informação, de conhecimento que realmente agrega, né? Que você traz ali o seu conhecimento, você partilha. É uma forma também da gente agregar no mundo, né? Porque uma das ferramentas do coach que se chama missão de vida, a primeira missão sou eu comigo mesma, com a minha história. O segundo nível de missão é eu com as pessoas que me cercam, que estão comigo no meu dia a dia. E o terceiro nível é a nossa contribuição para a sociedade, para a coletividade, para a gente tornar o mundo melhor, pelo menos naquilo que me cabe, naquilo que é a minha vida que Deus me deu, né? Porque eu digo sempre também nas minhas palestras que a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui com Tenho um propósito. certeza. Então, Tenho cada um tem certeza disso, tenho o seu propósito, certeza. a sua forma de agregar valor às pessoas, ao nós, né?
Então, assim, não sou só eu e você, mas o nós. Então, essa live também busco trazer contribuição, dicas práticas, que são dicas, às vezes, assim, como a gente não tem muita, às vezes, conhecimento naquilo, buscar conhecer, botar em prática para otimizar. Então, assim, é uma forma de agregar valor e a gente contribuir com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, mas que possa, de qualquer forma, ser impactada positivamente com isso. Então, aqui a gente está vivendo a nossa missão, que é trazer conhecimento, abrir esse espaço. Muitas vezes as pessoas trazem dúvidas. Assim, só o fato de você saber que isso existe, que é possível e que só depende de mim, por que não fazer? Né, Ligia? Então, a gente deve expandir, deve realmente fazer o nosso papel, viver a nossa missão. De Com verdade. certeza. Desde já, Com certeza. agradeço imensamente. A gente já está chegando no final aí, já está quase nos minutos finais. Quero deixar você também se despedir, mas, assim, agradeço muito essa partilha, né? Esse conhecimento. Você realmente é de uma gentileza, de um carinho, sabe passar, porque às vezes assim a gente sabe que a pessoa tem conteúdo, mas não sabe passar para o outro, né? E você é aquela pessoa que tem uma linguagem fácil, acessível, carismática, então dá vontade de a pessoa apertar. Então, assim, com muito carinho, agradeço e vejo que a gente tem muito ainda a contribuir, que cada vez mais a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que trazer aqui para agregar realmente esse valor às pessoas. Então, gratidão, gratidão, viu? Amém. Amém, amiga. Amém, amém, né? Acredito muito que realmente a gente aqui não tá a passeio, sabe, Kátia? E agradeço demais o convite, né? Então, eu amo falar sobre esse tema, amo de verdade, de coração. Ainda mais assim, partilhando com uma amiga, fica tudo em casa, né? Na verdade. Então, assim, agradeço demais mesmo pelo convite, né? Realmente maravilhoso, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer lá o canal, né? Será muito bem recebido lá, né? Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre organização, mas também sobre qualidade de vida, né? Porque também não adianta nada, né? Botar as coisas nas caixinhas e viver estressado, né? Tem que Pois é, facilitar a nossa vida de verdade. é verdade. É fazer, fazer, fazer. É pensar e executar. Senão não adianta. Isso, exato. Obrigada de verdade, viu? A gente se encontra aí, a gente marca outras lives, viram outros assuntos, que eu sei que você tem muito ainda a acrescentar aqui comigo. Obrigada mesmo, Liginha. Um beijo bem grande no seu Um coração. cheiro. Um cheiro, minha Tchau, flor. tchau. Tchau. Obrigado, pessoal, que acompanhou. Vi que a Lilian aí. Ô, Virgínia, minha amiga. A Silvia, que também mandou um beijo. Fabiana, que entrou. Então, assim, muito legal. Obrigado pelas pessoas que puderam nos ouvir agora. Gina, um beijo no seu coração. Muito tempo sem lhe ver, mas saudade gigante. Olha, minha cunhada entrou agora. Tânia, eu vou deixar essa live guardada, gravada e guardada. E você vai adorar aprender esse método GTD, que a Liginha é fantástica. Tá bom? Um beijo bem grande. Até a próxima, Liginha. Até. Tchau. Tchau.